Oi, professora, tudo bem? Olá, Tiago, tudo bem? Como vai? Tudo ótimo, tudo ótimo. Primeiro, Que- agradecer a senhora por estar aqui ajudando a gente, tá? Nessa live. Aí hoje só tem 20 pessoas, mas vai entrando mais. Semana passada a gente conseguiu mais ou menos 150 pessoas. É, Mas acho que o tema é muito importante, esse tema do idoso, muitos idosos. Eu estou sem ver minha mãe praticamente há 60 dias, só conversando por internet, por rede social. Então, acho que isso é muito ruim, causa vários problemas. E isso a gente vai conversar no dia de hoje. Tá certo? Certo, Tiago, obrigada em primeiro lugar pelo convite, viu? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, professor. Pronto, obrigada pelo convite. Realmente é um tema bem importante, né? Tem muitos idosos agora nesse momento que estão isolados, estão sentindo falta da família. Então, realmente é importante a gente conversar sobre isso e ajudar o que puder, né? Pessoal, eu não apresentei, essa é a professora Luciana, é professora da UFRN, do campus Facisa. Minha filha faz psicologia, professora. Não faz na Ah, é? Facisa, faz aqui em Natal. E quando eu falo, Ah, que legal. postei o banner sobre a senhora, ela disse: Ah, me mande o banner para que eu possa compartilhar. Ingrid Madalena. Um abraço, um beijo para ela grande, que ela deve estar nos assistindo. Se não tá, já vai entrar. Tá certo? Professora, já 8 horas, vamos começar as perguntas. Eu separei algumas perguntas para que a gente. Perguntas que foram enviadas pelas pessoas para que a gente possa interagir um pouco. E lógico, se alguém fizer alguma pergunta diferente e a senhora quiser responder sem nenhum problema, fica à vontade, tá? É bem aberto, é bem descontraída a conversa da gente. Tá certo, vamos lá. Diz aí. Professora, quais são os principais sintomas psicológicos que podem aparecer em momentos como esse de pandemia e quarentena que estamos vivendo? Certo. Pela literatura, né, algum material que já está sendo feito, já está sendo construído por alguns psicólogos e outros profissionais da saúde mental, a gente vem vendo assim, eles estão trabalhando a pandemia como uma situação de crise, de trauma, em que todas as pessoas estão sendo afetadas. Então, com certeza, podem aparecer sintomas de sofrimento psicológico, em algumas pessoas mais, em outras pessoas menos. Podem aparecer, por exemplo, ansiedade, tristeza, medo, angústia. E vai depender da situação da pessoa, da situação socioeconômica, da situação educacional, né? Do tipo de apoio que ela tem, ou na comunidade ou na família, para esse sofrimento ser mais ou menos grave. E sim, sempre tem um contexto, né, assim, que vai possibilitar uma melhor saúde mental ou uma pior saúde mental. Vai depender muito também da situação em que vive a pessoa, certo? Mas Certo. muitas pessoas, pelo que eu estou acompanhando nas redes sociais, muitas pessoas estão expressando esse sofrimento de várias formas nas redes sociais, né? Muitas falando mesmo, eu tô com ansiedade, eu não aguento mais ficar em casa sozinho, eu tô com depressão, minha depressão vai piorar agora. Ou eu morro, aí eu vi até umas assim, ou eu morro de depressão ou de Covid-19, ou eu morro de ansiedade, sabe? Então, as pessoas estão realmente se mobilizando muito com essa situação de pandemia. Então, cada pessoa, dependendo da sua situação, né, do seu contexto social, histórico, cultural, econômico, ela vai sofrer de uma forma diferente. A senhora acha assim, a última pandemia grande que a gente teve foi em 1920 e 30, né? A senhora acha que hoje, com a globalização, isso aí já é uma pergunta minha, assim, com a globalização, com a TV, isso tende a ser minimizado ou não? Hum. Olha, hoje a gente tem muito mais comunicação, né? Só que a comunicação ela é muito diversificada. Então, tem aqueles que supervalorizam a questão da pandemia e tem aqueles que minimizam. E aí eu fico observando o seguinte, que vai depender da conveniência da pessoa, sabe? Eu tô até notando isso. Tipo, se é mais conveniente para mim acreditar que é uma gripezinha, é uma besteirinha que não precisa se preocupar, então eu ajo conforme. Tipo, eu saio de casa, eu vou passear,
eu vou para a rua, etc. Agora, se eu vejo que é realmente uma doença grave, né? Não que seja uma doença grave, mas que é muito contagiosa e que atinge muitas pessoas e que fragiliza muito rapidamente algumas pessoas, então eu acabo me cuidando mais, sabe? Então, por um lado, a globalização, as informações são boas para que a gente se informe, para que a gente se aproprie do conhecimento e a partir daí possa ter ações mais saudáveis, mais coerentes. Por outro lado, também atrapalha, porque muitas informações e às vezes a maneira como é passada para o outro, ela acaba angustiando mais, certo? Eu tenho visto pessoas também reclamando muito, se queixando muito do que a televisão está passando. Então, eu acho que uma forma saudável, bem, pelo menos eu tenho feito isso, é desligar a TV total e evitar ficar com tanta informação, porque às vezes o excesso de informação também estressa. Então, eu vejo que a globalização traz isso, né? Informação demais, sabe? Aí fica com excesso, eu acho que tudo em excesso é ruim. Isso, eu acho que a TV como para uso relaxante, como filmes, essas coisas, sim. Mas realmente esse excesso de informação, e principalmente informações que hoje estão no meio político. Existem informações de um lado e informações do outro que acaba confundindo a gente e a gente não tem um norte, né? Sim. Então eu acho que a televisão como é, método interativo para assistir realmente filmes, coisas que vão deixar a gente um pouco relaxado, eu acho que sim vale a pena, mas assim, realmente como informação, realmente está muito difícil nesse momento que a gente vive, até político do nosso país, né? Olha, eu vou te dar uma dica em relação. Eu não gosto de dar dicas, não, tá? Psicólogo que dá dica. Mas assim, eu vou te dar como pessoa, não como psicóloga. Eu acho que nesse momento a Certo. gente tem que se pautar nas informações que são dadas por pessoas que estão estudando o assunto. É um assunto ainda muito desconhecido, né? Como pega, como fica bom, né? Como age esse vírus no nosso organismo. Então, eu acho que o momento é de a gente procurar informações de fontes onde as pessoas estão estudando o assunto. Cientistas, médicos, psicólogos, profissionais de saúde em geral, que estão estudando. Aí você vai ter uma informação com mais fundamentação, com mais coerência. Ao invés de você ficar se baseando em achismo, sabe? Em memes de WhatsApp, naquelas mensagens que as pessoas escrevem, às vezes sem fundamentação nenhuma. Então, é uma informação mais certa, né? Então, eu não vou nem entrar nessa seara política, porque aí a gente, além de estar uma crise sanitária, a gente está numa crise política, eu não vou nem entrar para isso, porque tá uma confusão tão grande e isso também está estressando as pessoas, sabe? Você fica sem saber em quem acreditar, você fica sem saber para onde ir. E isso é ruim. Isso afeta a saúde mental, certo? Verdade, professor. Verdade. Pessoal, vamos clicar aí no aviãozinho, chamar mais pessoas para nossa live. Batemos as 45 pessoas agora. Vamos chamar o pessoal, que vai ser muito importante essa live para todo mundo. A segunda pergunta: como combater o isolamento psicológico? O isolamento, os aspectos do isolamento social, que você quer dizer? Sim, a Isso, pessoa assim, sozinha. a pessoa sozinha em casa, digamos, minha mãe está 60 dias em casa, praticamente sem ver ninguém. A gente às vezes vai lá no prédio, fica na porta, olhando, conversa de longe, mas sem contato. Como isso é uma Ah, forma que a gente está tendo, além de WhatsApp, videochamada, o que é que a senhora tem pautado para os seus pacientes? O que fazer, principalmente com os idosos, né? Que são o grupo de maior risco, que a gente mais está isolando, com medo, até porque a gente ama muito e quer ver eles bem cuidados. então, no momento eu não atendo, né? Porque eu sou professora, então não estou atendendo, mas eu tenho alguns projetos de extensão e tenho vários alunos sob minha orientação. E eu posso falar assim mais nesse aspecto. Então, Certo, por exemplo, certo. eu fico imaginando assim, uma pessoa que está sozinha e que está longe dos seus familiares e amigos. Todas as pessoas estão sofrendo disso, né? A maioria das pessoas que está cumprindo o distanciamento social está sofrendo com a falta de contato, né? Face a face, mão, né? Abraçar.
beijar, então há uma certa carência afetiva, mas isso é possível. Se a gente compreender que é necessário nesse momento, que é importante nesse momento e que vai passar, é um tempo, não sei quanto tempo, mas é um tempo, então a gente consegue lidar com isso melhor. Então, assim, eu fico pensando que dar atenção, sabe, a pessoa ligar, falar. É isso que você já falou mesmo, é por aí, sabe? Todo dia, cuidar. Como é que você tá? E aí, vamos conversar um pouquinho. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Não temos o contato físico, mas podemos ter um contato afetivo sem necessariamente estar junto, entendeu? Então é por aí. É, e aí, claro, é por isso, por esse motivo, em função desse isolamento e dessa falta de contato, que muitas pessoas estão em sofrimento psicológico, né? Muitas pessoas estão realmente com sintomas de ansiedade, depressão, nervosismo, com medo, e aí realmente tem que cuidar. Tem muitos psicólogos e psicólogas fazendo psicoterapia online, então quando um idoso ou uma pessoa adulta ou um adolescente ou até uma criança está em sofrimento, é interessante se a família não estiver conseguindo ajudar, se ela tiver realmente num sofrimento muito significativo, é importante procurar ajuda mesmo, certo? E acho, professora, que assim, eu vivi em outro país durante um período, eu acho que nós latinos sentimos mais isso. O pessoal Verdade. europeu, americano, como eles são, não são tanto de contato, né? Eles costumam dizer que criam os filhos para o mundo e o filho vai embora cedo de casa e vai morar longe. E a nossa cultura não. A nossa cultura de estar em contato, de estar ali com a mãe brigando, com a mãe perto, com a mãe próximo, eu acho que a gente faz com que a gente sinta mais, não é É, verdade? é verdade. Tanto é que aí eu vou falar uma coisa que é uma opinião assim, a partir do que eu observei. Os italianos, eles são muito assim, né? Eles também têm uma coisa latina, então eles adoeceram mais, né? Eles têm essa cultura, né? A gente também. Verdade. E olha assim, aqui no Brasil, muita gente não fez isolamento social devido a isso, por ter uma rotina, por já ter suas atividades e não quis parar, não conseguiu parar, não pôde parar, entendeu? Então, elas não conseguiram ficar assim totalmente isoladas ou distanciadas socialmente. Mas realmente a nossa cultura ela é muito de estar junto, né? Muito de juntar as pessoas, de bater papo, de se tocar, de beijar, de abraçar. E a gente não está podendo fazer isso atualmente com todas as pessoas que a gente conhece, né? Então, realmente isso daí dá uma carência. Eu tenho ouvido alguns relatos de amigos e amigas que estão carentes, né? Querendo. Eu mesma, às vezes, eu fico com uma necessidade terrível de conversar com alguém. Ai, eu vou ligar para uma amiga, vou mandar um WhatsApp para um amigo, vou fazer alguma coisa. Então, eu fico imaginando pessoas que estão completamente sozinhas em casa, né? Com certeza, algumas delas podem estar sofrendo bastante. E é aí que a família entra para dar atenção, para cuidar, para ir lá de longe, dar um alô, sabe? Fazer. A gente vai ter que meio que reinventar formas de comunicação, de contato, sabe? Eu acho que é por aí. Fazer É alguma. verdade. Assim, eu sempre conto essa anécdota. Anécdota não, foi um caso que aconteceu comigo. Eu estava no aeroporto de Miami e fui pedir uma informação e toquei no ombro da senhora para pedir informação. Ela virou para mim, don't touch me, não me toque. Eu disse, não me toque. Eu digo, não, eu só queria uma informação. Aí ela respondeu, mas é deles, eles não têm o contato, eles não têm, eles são mais frios, né? Diferente da É, gente, que a gente já fala tocando, já fala gesticulando, já fala próximo, né? Eles são muito mais, assim, mais longes do que a gente, né? eles não têm tanta necessidade disso, né? Eles não têm essa cultura, vamos dizer assim. Mas talvez a gente tenha que se reinventar, como a senhora bem falou. A gente talvez tenha que ver essa questão do toque, da aproximação com pessoas desconhecidas, com pessoas que a gente não sabe. Não que assim a gente esteja com preconceito, mas assim a gente não sabe. Às vezes você pegou em alguma coisa e isso pode ser passado. A gente tem esse exemplo agora nesse momento, né? Uhum.
É, com certeza a gente precisa, vai aprender a ter um pouco mais de cuidado com algumas coisas, né? Isso. O que fazer em casos de sintomas de ansiedade e depressão? E que sintomas são esses? Pronto. Uma pessoa lá na frente perguntou isso, né? Eu vou responder agora. Bem, sintomas de ansiedade. Olha só, ansiedade vocês vão reconhecer como algo que está presente muitas vezes nas nossas vidas. Por exemplo, dificuldade de respiração, dores generalizadas, né? Coração acelerado, suor frio. Quando você sente uma agonia, uma angústia, um mal-estar e uma sensação que. E aí vem, às vezes, uma sensação que você vai morrer, que você vai ter um trelê, sabe? Assim, ai meu Deus, pronto, né? Isso já chega a ser um pânico. Então, esses são os sintomas de ansiedade, né? Que a psiquiatria, né? Os manuais de psiquiatria, eles consideram como ansiedade. Nada mais é do que um medo que você não sabe de onde vem. Uma sensação como se você tivesse o tempo todo na expectativa de algo, e geralmente algo ruim, nunca é algo bom. Então, a ansiedade, ela é ruim. Por quê? Porque o seu corpo, vamos dizer assim, se mobiliza com esse medo, sabe? Com essa angústia. Então, você acaba sentindo um monte de sintomas físicos também. E aí eu vi isso nas redes sociais, pessoas postando assim: ai meu Deus, eu agora tenho dificuldade de respirar, será que estou Covid-19? Entendeu? Então, assim, é como se essa ansiedade ela pode ser confundida, inclusive, com vários tipos de doenças, né? Por exemplo, com ataque cardíaco, né? Com ataque cardíaco, não, infarto, né? Não sei se você atende, mas você já deve ter recebido pessoas que vêm com essas queixas todas e pensa que está morrendo, né? Que está tendo um problema de coração. Então, é bem comum nas pessoas com ansiedade. E aí, outra coisa também da ansiedade é a dificuldade para comer ou comer demais, dificuldade para dormir, atrapalha demais o sono. Então, como é que a gente pode ir sofrer por coisas que não aconteceu, nem sabe se vai acontecer, que é a coisa da expectativa. O ansioso, ele vive muito no futuro, né? Ele tá sempre, ai meu Deus, amanhã, ai daqui a pouco. Ele não consegue viver o momento presente, se centrar, sabe, ficar centrado no aqui e agora. Então, geralmente, para você a melhorar a ansiedade, tem muitas formas, né? Que a internet até tem um monte de vídeo, meditação, relaxamento, yoga, uma atividade física, um hobby que você consegue ali fazer um desenho, a pintura. Tem uma colega minha que tá aí na live, que ela entrou, não sei se ela ainda tá, que é Diane Goldberg, ela faz mandalas, e a mandala é uma forma também de acalmar, sabe? Você pode encontrar muitas formas de você lidar. Agora, tem que aprender, tem que identificar que você tem ansiedade e você tem que aprender a lidar com ela, né? Você e encontrar os sentidos dela. O que é que está significando a ansiedade agora nesse momento, certo? E assim, no caso de você não conseguir encontrar formas de melhorar, realmente tem que procurar uma ajuda especializada, né? No caso, uma psicóloga, um psicólogo, um psiquiatra, que pode lhe ajudar. Com relação à depressão, sim, tem sensação de sufocamento. E tem gente que realmente sente um bolo aqui na garganta, como se não conseguisse engolir. É uma sensação física. Entende que a ansiedade ela mexe com o corpo, ela está no nosso corpo, por isso que a pessoa procura um médico achando que vai curar com o médico. Só que o médico ele percebe que não é uma coisa física, não tem uma doença, né, ali, não é um problema cardíaco, não é um tumor, não é um problema aqui na garganta, é ansiedade. A ansiedade é um transtorno mental, precisa ser cuidada. Todos nós temos um grau de ansiedade, porque a nossa sociedade ela é muito ansiogênica, né, gente? Vamos combinar. Excesso de informação, briga política, problema econômico, enfim, um monte de coisa. E aí acaba que a gente fica mesmo, né? Então, aí, mas tem a ansiedade doença, que realmente essa impede a vida da pessoa, atrapalha total. Com relação à depressão, a grande característica da depressão é a tristeza, certo? É a baixa energia. É uma pessoa que não consegue fazer suas atividades de forma legal. Você olha para ela e você já sente aquele, né? Aquela pessoa devagar, lenta, ela não tem vontade, ela não tem prazer. Então, ela
tem essa questão aí da tristeza muito forte. Ela também pode ter dificuldades para comer, para dormir, né? Ela pode ter vários sintomas físicos também, certo? Ela tem menos-valia, se acha feia, se acha burra, se acha um monte de coisa ruim. Essa aí precisa de cuidados também, né? Precisa de psicólogo, psicoterapia, também precisa de, às vezes, precisa de medicação. Tem que ter um acompanhamento, né? Que mais? Eu tô vendo um monte de gente Verdade. comentando É, a TV, a TV. Gente, pelo amor de Deus, se puder, desliga a TV. Vá assistir um Netflix, sabe? Vá assistir uma live como essa, vá se distrair. Por quê? Como eu falei no início da live, se mantenha informado ou informada com fontes científicas. Mas se você puder evitar a TV, eu acho que seria bem mais saudável, sabe? Mas essa é uma opinião pessoal, né? Não tem nenhum estudo sobre isso, não. verdade. Queimar. Mas é como a senhora falou no começo, a doença é nova, tá todo mundo muito perdido. Então, assim, cada um fala o que quer. Então, a gente tem que pegar realmente a base científica e tentar sair numa linha só para a gente poder sair disso bem. Eu tá tendo muita pergunta aí sobre ansiedade, se pode causar dor no peito. A doutora já falou que sim. Realmente é uma doença psicossomática, né? A pessoa passa a ter problemas e somatizar, e isso vai para o corpo, né? Então, Isso, assim, é realmente algo que tem que ser tratado. Não vamos levar a ansiedade nem a depressão como coisas banais. A pessoa que está sentindo realmente está sofrendo, precisa de tratamento, precisa que vocês, como a gente diz, numa linguagem mais corriqueira, chegar junto, chegar próximo. O que é que você está precisando? Vamos juntos, vamos melhorar, vamos correr atrás de tratamento. Não levem na brincadeira nem a ansiedade, nem a depressão, porque tem muita gente se matando, tem muita gente indo para outros caminhos por causa disso. isso, exatamente. Exatamente. Ansiedade, sim, faz parte de nós, né? A gente, para poder, até para a gente poder agir no mundo, a gente precisa ter essa coisa da expectativa, da ação. Mas realmente, quando ela fica demais, né? Quando está ali prejudicando, quando está ali paralisando na vida, aí é bom você procurar um cuidado. Isso que o doutor Tiago falou é legal, sabe? Porque, obrigada, Milena. Isso que o doutor Tiago falou é bem importante, assim, não desvalorizar os sintomas que a pessoa apresenta, certo? A coisa que mais acontece às vezes é a pessoa dentro da família, ou até mesmo quando a pessoa procura um profissional, é ser desvalorizada no seu sofrimento. Então a gente precisa ter esse cuidado de não desvalorizar. Toda pessoa que está com medo, que está ansiosa, que está com dificuldades, ela está em sofrimento. E a gente precisa dar atenção, precisa cuidar, tá bom? Aí tem uma pessoa dizendo o quê Professora, aqui? Ah, esse menino assim, aqui, Tamário, fica com ansioso nas provas da faculdade. Olha, aí você tem que entender, identificar o que que lhe traz tanta ansiedade em função das provas. Aí talvez seria legal você procurar um psicólogo ou psicóloga. Nesse momento, vários psicólogos estão trabalhando online, fazendo atendimento online. Então, acho que seria legal para você entender o que que acontece com você, que fica tão ansioso diante de uma situação dessa, certo? Para que isso se agrave, que isso piore, entendeu? Respondi para precisa você? saber se realmente está estudando, né, professora? Porque às vezes não estuda e fica Como... ansioso para a prova, porque não. Ou então Então a pessoa precisa tem uma saber se. cobrança muito grande, assim. Vamos lá. A quarta pergunta. Hum. Não entendi. Esse final, professora. Qual o final? O final, assim, eu falei do estudo, aí a senhora falou e eu cortou um pouquinho. Não, falei isso mesmo, que é isso, realmente. A pessoa, às vezes ah, sim, me lembrei. É porque às vezes a pessoa ela se cobra muito, tá entendendo? Entendi. Idosos estão no grupo de risco da Covid-19. A saúde mental deles tende a ficar mais comprometida, talvez pela idade, talvez pela fragilidade da idade. Olha, pode ser, certo? Principalmente
se esse idoso ou idosa já tem uma história de algum tipo de sofrimento ou transtorno antes, certo? Se essa pessoa, na verdade, qualquer pessoa tiver um histórico de problemas psicológicos antes da pandemia, a tendência é que haja um agravamento, principalmente se ela estiver muito sozinha ou sem nenhum tipo de apoio social e familiar. Porque um idoso ou idosa, ele pode morar sozinho, ter sua independência e autonomia, e mas ele ter todo o apoio familiar, certo? Mesmo que não esteja tendo contato físico, ele pode ter todo o apoio familiar, ele pode ter uma situação socioeconômica que contribua para ele ficar bem e tal, para ele ter todo aquele suporte importante para o cotidiano dele, para a vida dele. Só que pode ser que, se ele tiver um histórico de problemas mentais, saúde mental, de problemas psicológicos, ele pode vir a sofrer mais. Mas eu acho que o idoso que mais está sofrendo nesse momento é esse que tem um histórico e é esse que está sozinho mesmo, assim, que não tem nenhum apoio familiar e social, entende? Ele está realmente só, ou aquele idoso também, que aí vem uma outra questão, que está numa família que maltrata, despreza, desvaloriza, não dá atenção, certo? Aí esse idoso está em sofrimento, porque embora ele esteja com a família, né, morando com o filho, a filha, os netos, mas ele é desvalorizado, ele é desprezado, ele é maltratado, então esse aí vai sofrer mais, certo? Então não é Entendi. necessariamente o isolamento social, ele morar sozinho, que vai fazer ele adoecer psiquicamente, né? Vai depender de várias circunstâncias, várias dimensões. Até o socioeconômico é importante também, porque dá um suporte, né? É, verdade. Como a família pode ajudar o idoso nesse momento? Eu acho que a gente já falou em rasgos Sim. gerais, mas vamos pontuar bem. Olha, o apoio familiar é importantíssimo, né? Mesmo que o idoso esteja sozinho, por exemplo, meus pais também estão na casa deles e eu estou na minha casa. Eu não estou indo lá. Com certeza eles sentem minha falta. Então eu falo com eles todos os dias, eu mando áudio, eu mando figurinha. Quando é possível, aí eu vou, eles passam aqui, às vezes a gente se fala de dentro do carro. Mas claro que eu tô com muita vontade de abraçar, né, meus pais. Com certeza eles também estão, mas a gente evita, porque nesse momento o mais importante é que eles não peguem, né? Então, é isso, é essa atenção, é você dar um alô, sabe? Dar um apoio, mesmo que à distância. É muito importante que a família esteja atenta. E aí, como é que você está? Como é que você, o que é que você fez hoje? Como é que está a sua rotina? Está precisando de alguma coisa? Né? Como é que você está se distraindo? Tem aí tudo o que precisa? Tudo isso é importante. Verdade. Ah, Khadija, eu acho que foi sua aluna. Tem muita gente relatando estar em isolamento com os familiares, porém sentem-se sozinhos. sim, exatamente. Que era aquilo que eu estava falando. Ele tá dentro de casa com a família, mas a família não tá nem aí, não dá atenção, não conversa, não cuida, sabe? Ele é como um objeto da casa, isso é ruim. Então a família precisa se ligar, que ela precisa conversar. Se bem que as pessoas da família também estão sofrendo de alguma forma, né? Mas é importante que as pessoas conversem entre si, vejam se ele está precisando de alguma coisa, faça algum programinha juntos dentro de casa, sabe? É por aí. Entendi. Vamos lá, professora. Tem um amigo que está em depressão. Qual a melhor forma de eu ajudar? Como devo construir o diálogo com ele? Também foi uma pergunta que enviaram. Olha, então, aí vai depender do grau da depressão. É uma depressão como? Leve? É uma tristeza que ele está situacional em função da pandemia? Ou é algo que já vinha acontecendo antes? Então, nas duas situações vai depender. Se com uma conversa, né, um diálogo, uma conversa legal, sem ser uma conversa onde você fica dando sugestões para a pessoa do que ela tem que fazer para melhorar, aí ela pode se sentir melhor. Mas se você percebe que ela realmente está mal e que você conversando não vai ajudar ou não vai resolver, é legal procurar um profissional, realmente. Não, gente, não tenham receio de procurar um psicólogo nesse momento. Se observe, se cuide, e se observe. Estou precisando conversar com alguém, com um profissional, um psicólogo? Procure, né? Procure porque tem muitos psicólogos atendendo. Então, a gente não pode descuidar da nossa saúde mental, não. O pessoal mais antigo,
e aí eu digo porque também convivo muito no interior, é muito reticente a psicólogo, psiquiatra, ao tratamento é, mental em si, né? E a gente precisa tratar a mente. Pô, a gente trata o coração, a gente trata os músculos, a gente trata todo o corpo, por que não tratar a cabeça, né? Cada vez mais eu vejo que tá melhorando isso, mas a passos lentos ainda. Ainda existe sim um certo preconceito contra psicólogo, psiquiatra, saúde mental. Não, não, eu não preciso. Não, precisa. Se você está sentindo alguma coisa, procura uma pessoa realmente que entenda, que possa tratar isso da melhor forma possível. Eu acho que esse é o caminho da gente ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais saudável mentalmente, né? Isso, exatamente. É, infelizmente ainda há muito tabu em relação a procurar psicólogo e psiquiatra também, infelizmente, mas assim, a não ser que a pessoa ela consiga outras formas de melhorar, sabe? Através de chá, de ervas, de amigos, de amigas, aí ela pode melhorar, mas assim, se for uma coisa séria, uma coisa grave que já tem há muitos anos, é mais difícil, sabe? A gente pode se sentir muito aliviado ou aliviada conversando com alguém. Mas aquele problema de base, aquela situação ali que lhe incomoda eternamente e que está sempre atrapalhando sua vida, ela não vai embora com uma conversa, um conselho, um chá, não, sabe? Então é legal procurar, né? É, aí tem uma É uma pessoa que pergunta. perguntou aqui, ó, qual é a orientação para aqueles idosos que são bastante ativos e por meio da pandemia têm que ficar em casa? Então, essa é uma dificuldade, né? Eu já soube que muitos idosos estão no supermercado fazendo compras, realmente. Eles têm, porque assim, vamos dividir. Tem aqueles que acham que não é nada demais, que não vão pegar, né? A coisa assim bem, e não vão mudar a vida por causa disso. E tem aqueles que vão porque não conseguem ficar em casa. Tem que identificar qual é o motivo pelo qual está saindo. Aí, se for porque ele não acredita, bem, é interessante mostrar alguns dados. Se for porque ele não aguenta ficar em casa, é difícil, né? Porque eu fico pensando como é difícil para um filho que tem um pai idoso ou uma mãe idosa querer controlar ele, né? Assim, eu não tenho nem o que dizer de orientação. É informar, conversar, insistir, sabe? Mas ao mesmo tempo Eu aceitar que ele tem autonomia para fazer isso, né? não em época de pandemia, eu sou muito cético quanto a isso. Meus pacientes, eu sou ortopedista, então, a mamãe vive saindo. Poxa, ela tem aí 10, 15 anos de vida. Você vai prender ela em casa? Poxa, você deixa ela viver do jeito que ela quiser, esses 10, 15, 20 anos que ela tem. Assim, não estou falando da pandemia, estou falando de forma No dia, geral antes da pandemia, lógico. Nessa pandemia eu acho que, assim, é difícil, mas é tentar mostrar, pai, não é o momento, vamos esperar um pouquinho. Eu sei que tá difícil, sai, dá uma volta no carro, faz qualquer coisa, mas, assim, realmente é difícil prender um idoso, né? E mais sendo pai, que tem aquela coisa autoritária. Eu posso, eu vou, e muitos, principalmente no interior, os pais são muito. A nossa sociedade é mais machista, né? Então o pai diz e vou, e vou, e vou, e acaba indo, né? Mas eu acho que tem que ser revisto isso, tem que ser tentado, nesse momento, frear um pouco, porque a gente precisa. Tá morrendo muita gente nesse momento. A curva está muito ascendente no nosso estado. Os últimos dados dessas últimas 24 horas vão ser muito ruins, vai sair agora. Então eu acho que assim precisa ter bastante cuidado quanto a isso, principalmente os idosos. exato, exato. É, o que a gente pode fazer é orientar, é informar. Aí, se a pessoa continuar insistindo, pedir para ela ter os cuidados necessários, né? Usar máscara, usar óculos, se puder, lavar as mãos, levar álcool gel. Quando chegar em casa, passar os pés na água, os sapatos na água sanitária e tomar banho, descartar as roupas para lavar logo. Por aí, né? São esses cuidados que a gente pode ajudar a eles. Mas realmente obrigar a pessoa a ficar em casa porque, assim, para uma pessoa ficar em casa, ela também tem que ter a consciência dela, né? É aquela coisa É, do pensamento coletivo. Poxa, eu vou ficar em casa não só por mim, mas pelos outros. Eu não vou ficar em casa só por mim. Eu vou ficar em casa pelas outras pessoas que estão precisando sair, que não podem ficar em casa, entendeu? Profissionais de saúde, por exemplo, entregadores,
garis, todo esse pessoal que está na rua fazendo esses trabalhos, eles precisam que a gente fique em casa para a gente poder cuidar deles, para que eles não adoeçam. Então, talvez conversar sobre isso, sobre o desenvolvimento desse pensamento coletivo, de que eu não estou ficando em casa só por mim, mas pelos outros também que estão lá fora, é uma forma legal de argumentar, né? Mas aí vai da cabeça de cada um, assim. Infelizmente, a gente tem uma sociedade um pouco individualista, né? Que a pessoa pensa assim, Verdade. eu e eu e eu, né? Ela não pensa no outro, no coletivo, sabe? Ela precisa do outro, ela precisa do coletivo, mas ela não pensa. Então, é por aí. Milena Gondim é enfermeira lá na nossa cidade, Parelhas. Ela foi aluna da Facisa de enfermagem, né? Ela coloca aqui práticas integrativas e complementares, auriculoterapia, aromaterapia, entre outras, seria uma boa alternativa no controle da ansiedade, depressão e sofrimento mental? Sim, eu acredito que sim. Agora, é, uma coisa que os profissionais de saúde podem fazer, e que às vezes eles não têm essa formação ou não se interessam, é aprender a fazer um acolhimento, uma escuta mais qualificada. O psicólogo ele é qualificado para fazer psicoterapia, entre outras atividades, mas os profissionais de saúde eles também podem desenvolver uma escuta mais qualificada, sabe? Então você pode associar essas práticas integrativas, que eu acho bem legais, particularmente, com uma escuta, sabe? Então, geralmente as pessoas que são escutadas pelos profissionais de saúde, elas referem uma melhora. Então, elas se sentem mais aliviadas, elas conseguiram desabafar aquilo que estava perturbando. Agora, uma coisa muito importante para o profissional de saúde é que não adianta você fazer uma prática integrativa super legal e encher o usuário, ou o paciente, ou o cliente de conselhos. Por quê? Porque conselhos não vai ajudar ele. O que vai ajudar ele é você escutar sem julgamentos. É compreender que naquela situação e circunstância que ele vive, a forma como ele encontrou para lidar com aquela situação foi aquela. Então, se a gente faz uma escuta sem julgamentos, aí a gente consegue realmente estabelecer um vínculo, né? Uma empatia maior com a pessoa, entendeu? Então, isso é muito Sim, importante, ficar essa dica para os profissionais de saúde. Ou seja, escutar sem julgar e sem aconselhar. Isso é muito importante. certo. Professora, eu acho que mais ou menos a gente contestou todas as perguntas, ou grande parte das perguntas que fizeram. Abriu espaço aqui para a senhora se despedir, agradecer demais. A senhora é Medeiros também, eu sou Medeiros. A senhora é de onde? Eu sou de Natal, mas meu pai é de Macau. Macau. O Medeiros vem de Macau? Vem. Porque normalmente o Medeiros é daquela região do Seridó. Mas Parelhas, ele Caicó, mas deve ter ido antes. Deve ser talvez lá, ancestrais mais lá atrás. deve 19, por aí. É, agradecer demais a live, foi muito boa. Eu acho que produtiva. Vai ficar no YouTube. Quem quiser assistir, tá lá, tá? E é isso. Muito obrigado. Vou abrir o espaço aí para a senhora se despedir. Certo. Eu vou só comentar aqui Ou não. um comentário que a Lídia fez, né? Que ouvir histórias dos idosos ajuda eles e a nós que ouvimos, sim, muito legal. A gente precisa ouvir as pessoas, né? Ouvir as histórias que elas têm. São muitas histórias interessantes que vale a pena. Aí a Araújo colocou que os noticiários potencializam o aumento da sim, então, por favor, quem puder, desliga o noticiário, se informe de outras formas, site da OMS, sabe? Os sites mais científicos, eu acho que são melhores, assim. E é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok. Então, Tiago, muito obrigado pelo convite. Eu acho que foi bem legal. Gostei muito de participar. Gostei das perguntas, das participações das pessoas. Agradeço quem esteve aqui até agora, né? E assim, eu espero que todos fiquem bem, né? Quem puder ficar em casa, fique em casa. Realmente a gente está num momento de pico, né? Pelo que eu já me informei, você também falou, né? Então é um momento da gente se cuidar muito, é um momento de recolhimento também, da gente ficar bem com a gente mesmo, com o nosso próximo, com o outro. E quem puder fazer reflexões, eu acho que vale a pena. E quem não puder ficar em casa, se cuide, se cuide, se cuide. Tá bom? Muito obrigada. Tá certo. Muito obrigado, professora. Fique com Deus. Um abraço. Até mais. Pessoal, essa foi nossa live de hoje, tá? Agradecer a todos que
viram, participaram. A gente tem aí gente de todas as regiões, Gilson, lá de Severiano Melo, pessoal de Parelhas, pessoal de Eloy de Souza, pessoal, gente demais, demais, demais na nossa live participando, tá? Das mais diversas regiões. Então, assim, queria agradecer muito. Um abraço grande a todos vocês. Essa live vai ficar aí. Peço a vocês, próxima semana a gente vai fazer uma live com Jean Valério, que é jornalista e presidente da LIDE, tá? Que são líderes empresariais. A gente vai falar do comércio durante o Covid e pós-Covid, como a gente pode aumentar o comércio de vocês, como a gente pode fazer crescer alguma coisa, tá? Espero que vocês estejam gostando da live. Um abraço, meus amigos, a todos vocês.